pessoas passando aqui, meu primeiro vídeo nesse canal, para falar de um livro que eu acabei de ler essa semana, O Iluminado, de Stephen King. Esse livro, ele é considerado de terror e ele é aclamado, bem falado. Então eu vou falar primeiro dos aspectos físicos. Ele tem 464 páginas. O tamanho da letra dele eu acho que é até legal. O espaçamento entre uma linha e outra é muito bom. E a página dele é amarelada, o que a facilita porque ele não é cansativo na hora da leitura. Eu, pessoalmente, não gosto de livro de página branca. Me cansa a leitura. Bom, no Iluminado não tem nota de rodapé, é um romance, uma ficção. A história se passa num hotel, o hotel só tá na cabeça do autor do livro. Stephen King, em um determinado momento, ele passou uma noite com a esposa em um hotel, e nessa noite ele e a esposa eram os únicos hóspedes. E aí ele foi nessa noite, ele ficou meio assustado, teve pesadelos, e foi nessa noite que surgiu a ideia do livro O Iluminado. Esse livro, ele tem 4 personagens. Uma família composta por uma criança, Danny, a mãe, o Andy, e o pai, Jack. E o terceiro personagem desse livro, ele tá bem aqui na capa, é o hotel. E quando você começa a ler esse livro, isso aqui faz sentido, esse númerozinho faz sentido. Esse livro, ele é da editora Companhia das Letras. Minha jornada de leitura, ela se intensificou entre o ano passado e esse ano. E eu percebi que eu gosto muito dos livros dessa editora. Talvez eu acho que tem um maior cuidado na diagramação. Leio de outras, mas o que eu mais gosto são os livros dessa editora aqui. Os capítulos dele, ele é um pouquinho, é médio, é mediano, porque às vezes tem capítulos que tem só 5 páginas e alguns que tem um pouquinho mais, mas não é difícil de ler. Para você que não lê ainda, que quer começar a ler, se você começar a ler com esse livro aqui, ele é um livro fluido, a leitura vai acontecer naturalmente, e vai ter pontos que você vai consumir o livro, porque a história dele é muito empolgante. Basicamente, a história do livro retrata uma família que está um pouquinho, digamos assim, desestruturada. Jack, que é o pai, ele vem de um lar onde ele cresceu vendo a mãe sendo agredida. O pai, apesar de ser um homem que gostava da família, ele era alcoólatra, e quando ele estava alcoolizado, ele era uma pessoa agressiva. E o Jack, ele, em alguns pontos desse livro, ele mostra que ele tem uma tendência a ser como o pai. O Danny é um garotinho que ele vê coisas, eu não sei como é que, médium, né? Se a gente fosse falar assim na atualidade, ele é médium, e ele tem um amigo imaginário que vai falando, eu vou baixar o livro aqui porque ele está refletindo, que ele vai falando sobre as coisas que vai acontecer. Esse amigozinho sempre, esse amigo imaginário do Danny vai dizendo para ele consegue, uma vez o pai sofreu um acidente, e aí ele perguntou para a mãe se o pai tinha sofrido um acidente, porque ele sabia que tinha acontecido, ele conseguia ler a mente do pai, da mãe, de outras pessoas. O Danny, ele realmente era iluminado, porque além disso, para uma criança de 6 anos, aqui nessa história, ele era uma pessoa altamente compreensiva. E aí, como Jack, ele tem esses comportamentos agressivos, acabou que ele era escritor. E aí não deu certo o primeiro livro, mas aí não conseguiu escrever mais outro. Trabalhava em uma determinada escola, mas por seu jeito agressivo, acabou perdendo o emprego. Aconteceu um negócio lá, ele acabou perdendo o emprego. E aí era alcoólatra, mas estava afastado da bebida, e um dos que bebia com ele antes, nessa coisa do alcoolismo, era sócio de um hotel. E aí resolveu
abrir essa oportunidade para Jack, para que Jack fosse com a família para esse hotel, que é o hotel dessa história, o Hotel Overlook, que fica no Colorado. E aí, esse hotel, ele é de temporada. É um hotel antigo, mas ele fica nas montanhas. E aí, quando é no inverno, o hotel fica fechado, fica somente lá o zelador. No caso, nessa ocasião, o zelador seria Jack e a família estaria com ele para acompanhar, claro. E aí o que acontece é que esse hotel, por ser muito antigo, ele tem coisas, ele tem história. E muitas dessas histórias, inclusive, elas são um pouco pesadas, aterrorizantes, digamos assim. E Jack, escritor, ele também foi para ver se conseguia nas montanhas voltar a escrever, porque ele precisava terminar uma peça. Em meio a esse cuidado que ele tinha que ter com esse hotel, em um determinado momento ele encontrou uma caixa, e nessa caixa falava o histórico, digamos assim, do hotel, recortes de jornais, e era um histórico ruim, digamos assim, pesado. O que ele faz? Ele liga para o gerente e começa a brigar com o gerente, porque o gerente não falou para ele que o hotel tem aquele histórico. Nesse momento, eu tive uma raiva assim do Jack, porque o que tem a ver o histórico do hotel com ele estar trabalhando lá? Uma coisa que aconteceu há décadas, porque que era uma coisa interessante para ele, que ia ser só o zelador, né? E aí ele liga pro gerente, diz as coisas e briga, e aí ele começa a dizer que vai escrever sobre o hotel, e nisso ele fica numa fissura que vai escrever sobre o hotel e quer saber mais coisa e tudo mais. O Jack é o elo fraco dessa família. E como eu disse a vocês, aquele hotel é antigo, já teve um monte de coisas que aconteceram lá, inclusive os assassinatos e suicídios. E aí, esse hotel começa a falar com Jack, a usar aquilo que ele tanto queria, que era o hotel. Agora ele queria não para ele queria divulgar a história do hotel. E aí o hotel começa a falar com ele, aquelas energias presentes lá, elas começam a ficar solta, digamos assim. E aí Jack, como é o elo fraco, como eu disse, ele começa a mudar de comportamentos. Como eu disse, ele é uma pessoa agressiva, e ele tornou-se, além de agressiva, possessiva em relação ao hotel. Então, teve um determinado ponto que ele voltou-se contra a sua família. E Danny, o iluminado, era que conseguia sentir tudo isso. Danny conseguia sentir a energia do hotel, ele via coisas no hotel. E a mãe começou que antes duvidava, agora começa a acreditar no filho, no que o filho fala. Ela percebeu que era ela, que o marido dela podia ser agressivo, mas agora ele estava sendo usado pelo hotel. Então essa história, ela gira em torno de uma família em um hotel que tem vida própria, digamos assim. Eu indico muito o Iluminado. Se você gosta de um terror, esse terror não é um terror assustador, mas é um terror que lhe sustenta até o finalzinho do livro. É um terror que você começa a se questionar. Como eu disse, teve um ponto que eu fiquei com muita raiva de Jack, muita raiva mesmo, porque não havia necessidade. Porque mesmo que a gente tenha tido traumas na nossa infância, como é que do nada esses traumas vêm e eu começo a culpar pessoas por meus traumas, por coisas que aconteceram? Como eu disse, o Jack, ele foi criado numa família que era um agressivo pai, e aí em determinados pontos ele estava tão alucinado assim com as coisas do hotel que ele começou a questionar: não, meu pai era certo por agredir minha mãe, eu tenho problemas, porque ele era uma pessoa problemática de perder emprego e tudo mais, mas ele não colocava a culpa nele, do alcoolismo dele, da agressividade dele. Ele começou agora a culpar o filho e a esposa. Eu nunca tinha lido um livro de Stephen King. Esse foi o meu primeiro encontro com Stephen King e eu
Gostei muito. Eu tenho até ali na minha estante a coisa, ó, bem aqui. E eu vou com certeza ler ele e comprar outros, porque eles... a leitura foi, além de ser muito fluida, ela é muito cativante, assim, você vai lendo, consumindo o livro. E só teve dois pontos nesse livro que, assim, eu achei que teve uma linguagemzinha chula, mas aí, isso aí não tira o teor do livro. Então, essa foi a minha fala hoje sobre O Iluminado. Se você gostou, você se inscreva por gentileza no meu canal, me ajude aí com isso, e para que eu consiga trazer mais conteúdo e que meus conteúdos cheguem a mais pessoas. E é isso.